Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado, às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira, às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, balanço dos acordos com o governo federal, PL 6170 e campanha salarial dos servidores federais 2026. Secretário, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ricardo, todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais do nosso sindicato. Sérgio, os sindicatos foram representados pela Condicef para negociar com o governo acerca das pautas dos servidores federais. Por favor, faça um breve histórico dessas negociações. Eu acho que esse é um momento, primeiro, agradecer pelo convite para a gente fazer um bom diálogo sobre essas tratativas, mas esse é um momento importante para que a gente possa fazer algumas reflexões diante do cenário atual. Mas, entre a gente observar a foto do presente e o filme de todo o histórico, é importante a gente resgatar, a questão fundamental do que foi, Ricardo, o retorno das negociações. Nós queremos deixar bem implícito que, de onde viemos e onde chegamos, nós avançamos bastante. Como é sabido pelo conjunto dos servidores e pela sociedade brasileira, que dependem dos serviços públicos de qualidade, no golpe de 2016, foram interrompidas todas as tratativas com o conjunto dos servidores. Isto é fato. Então, nós passamos um bom período, depois de 2016, vieram as eleições de 2019, quando assumiu o inominável aí, que também continuou destratando os serviços públicos, menosprezando os servidores, e nós passamos praticamente 6 anos e meio sem ter diálogo, sem ter negociação, só defendendo as políticas públicas e preservando as conquistas que tínhamos obtido no passado. Então, para nossa felicidade, em 2023, com o retorno do terceiro mandato do presidente Lula, nós voltamos, que tinha sido o compromisso da campanha do presidente, quando candidato em 2022, nós voltamos a ter o Instituto do Diálogo das Negociações e das mesas de negociações que foram suspensas no, então, golpe que foi aplicado na presidenta Dilma. Então, isso por si só já é importante, já é fundamental. E foram os frutos, Ricardo, desse retorno das negociações que nós retomamos a questão dos debates das políticas públicas, da recomposição salarial, da recomposição dos benefícios dos servidores, bem como ainda um pouco tímido, mas da recomposição da força de trabalho do conjunto do funcionalismo. Então foram entre 2023 e até a presente data que nós temos o orgulho de dizer que a Confederação, a Condicef, que temos também o orgulho de dizer que representa os servidores e servidoras aí do Estado do Maranhão, através do nosso sindicato, que celebramos 57 acordos com o governo federal, com toda a complexidade do que é representar em torno de 1.200.000 servidores, ativos, aposentados e pensionistas, e esses acordos foram positivos do ponto de vista de onde nós viemos, onde estávamos estagnados, sem ter o direito nem de apresentar uma pauta de reivindicação, e onde chegamos. Esses 57 acordos significaram muito para os servidores. Entre 2023 e 2026, o ano que estamos em curso, que temos uma parcela ainda agora, em abril, a ser cumprida, nós conseguimos acordos que nenhum servidor teve menos do que a inflação do período. Aliás, teve ganho real. Alguns menos, outros mais. Então a gente faz uma avaliação, inclusive tivemos uma plenária com o nosso sindicato, nossa base, na semana passada, e a avaliação do ponto de vista que onde estávamos e onde chegamos
É positiva porque voltamos ao patamar do diálogo da negociação, como tínhamos muitas e ainda temos demandas represadas, não conseguimos, é evidente, em 4 anos superá-las todas. Mas foi um passo fundamental para que a autoestima do servidor pudesse voltar a ficar num grau maior do que era antigamente. Porque só dizia, não conseguimos nada. Então, com relação a isso, a gente considera que foi super positivo esse período das negociações e dos acordos que foram firmados pela Confederação. Sérgio, e em relação às carreiras, como estão sendo implantadas essas alterações negociadas? Olha, essa é uma situação ainda pendente, que nós estamos, aliás, amanhã, dia 30, nós estaremos, já construímos a pauta atualizada a ser entregue ao governo, e a gente pretende retomar esse debate na questão das reestruturações das carreiras, que o governo possa implementar diretrizes básicas para o serviço público, para que a gente não continue tendo distorções e diferenciações entre carreiras ou entre cargos que só porque estão em um órgão diferente, a diferenciação salarial continua se avolumando, distanciando-se uma das outras. É um debate que a gente continua fazendo, pretendemos ter como prioridade nessa nova etapa, e é um tema que vai estar sempre na ordem do dia. Questão das diretrizes para o plano de cargos e carreira, acabar com as distorções que existem na administração pública e dar direito a todos e todas, independente da situação funcional. Quer esteja ativos, quer esteja na situação de aposentado, por já ter cumprido seu dever de ofício, ou então que seja dependente de qualquer instituidor, que são os pensionistas. É um debate que vamos dar sequência, esperando que nessa nova jornada a gente consiga avançar bastante sobre os vários temas discordantes que temos na questão das carreiras na administração pública federal. Agora, Sérgio, em relação a reajuste mesmo, os servidores ainda têm, abril, mais 5% a receber, não é isso? Só para confirmar. Na verdade, o que nós fechamos nos acordos do ano passado foi um acordo bianual, que foi um acordo em 2025 e outro em 2026 agora, que vai ser cumprido, já está garantido no orçamento. Em abril, agora de 2026, é 5% para um quantitativo de aproximadamente 90%, que atinge a nossa base, o Plano Geral de Cargo do Executivo, a Previdência, Saúde e Trabalho, para o pessoal que tem carreiras similares a esses dois planos gerais, bem como para os planos especiais de cargos. Então, 90% vai ter nesse patamar. Um pouquinho menor do contingente de servidores terão um pouco a mais pela complexidade de que foi o processo de negociação. Mas esses 5% fazem parte do que foi acordado e celebrado no decorrer do ano passado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, tem 2 projetos de lei que estão causando muita preocupação à categoria, o PL 6170 e o PL 5893. O que esses 2 PL realmente representam para os servidores públicos? Olha, Ricardo, primeiro enfatizar que esses 2 projetos de leis, o 5893 e o 6170, foram enviados no final do ano passado ao Congresso Nacional, e é um projeto de lei que foi fruto de debate interno do governo, que nós questionamos com o governo, a forma como ele construiu esses 2 projetos de leis, e evidentemente sem um diálogo nos instrumentos que existem com as representações dos servidores.
Nós falamos aqui da importância das mesas de negociações, a mesa do MGI, que discute em âmbito geral a questão do funcionalismo, de diretrizes de plano de carreira, a questão da remuneração, dos benefícios, condições de trabalho. Nós temos mesas setoriais, nós tivemos mesas temporárias específicas e, lamentavelmente, o governo decidiu encaminhar esses dois projetos sem um diálogo e sem fazer o debate com quem de direito, que são as representações dos servidores. Na nossa avaliação foi um equívoco, porque a gente tinha muito a contribuir para que esses projetos de lei não causassem os problemas e a confusão que causou em caráter nacional com relação aos servidores. Praticamente esses projetos de lei, principalmente o 6170, porque o 5893, ele contempla somente o pessoal do Ministério da Educação, que está localizado, mais centralizado aqui em Brasília. Mas o 6170, ele faz assim, uma geral, e na avaliação, nós acabamos de fazer uma live com o nosso jurídico, com o Diese, na avaliação, ele cria mais conflito do que resolve as pendências que temos. Mesmo com questões pontuais que resolvem, em parte, situações da cultura, do Ministério da Justiça, de alguns setores do Plano Geral de Cargo do Executivo, que é o PGPE, bem como da Saúde, Previdência e Trabalho, ele deixa fora desse rol os servidores e servidoras aposentados e pensionistas, continuam fazendo a segregação entre ativos, aposentados e pensionistas, e vários setores de outras instituições do conjunto dos federais. Na avaliação do nosso jurídico e do TS, o rol desses projetos contempla em torno de próximo de 11.500 servidores e servidoras, na sua grande maioria, somente servidores ativos desses órgãos que foram citados, e faz alguns ajustes. Então, na nossa avaliação, se tivesse sido fruto de um processo de negociação, eu acho que o resultado seria melhor. Como a gente já tinha combinado e assinado acordos que estão em vigor agora ainda em 2026, eu acho que esses ajustes seriam necessários ter sido debatidos com as entidades. Então, como a grande maioria dos servidores e servidoras tomaram conhecimento, nós da Confederação também tomamos conhecimento quando esse projeto, ambos os dois foram enviados ao Congresso. Nós já tivemos tratativa com o governo, com o MGI, questionamos a formalidade como ele foi tratado, porque isso não dá o prestígio que os instrumentos que nós conseguimos a duras penas, que é o instrumento da negociação das mesas, de ter debatido isso. Então, por conta disso, nós estamos aqui numa batalha muito grande, passamos praticamente o mês de dezembro nos debruçando sobre o teor desses dois projetos, e na última live que realizamos agora, nessa semana, na última terça-feira, a gente apresentou algumas sugestões que estamos trabalhando com o nosso sindicato, com nossa categoria, de apresentar algumas emendas para corrigir a ineficiência que constam nesse projeto de lei, principalmente no 6170. Agora, Sérgio, assim, os servidores têm voto suficiente para conseguir aprovar essas emendas lá no Congresso? Qual é o problema? A primeira situação, nós temos que demonstrar para o governo, na primeira tratativa após a edição desses dois projetos de lei, nós dialogamos com o MGI, apresentamos a nossa insatisfação com a forma e o modelo como foram enviados, e eles se dispuseram a analisar as emendas que nós estamos construindo. Já estamos com quase 25 emendas prontas, algumas em fase final de elaboração, e semana que vem vamos sentar com o MGI para poder apresentar a sistemática do que há como condicionante para que a gente possa resolver os problemas. É fato que nós sabemos como funciona, Ricardo, o requisito das emendas. Pela questão da situação, como foram apresentados os projetos de leis, nós sabemos que 2026 é um ano totalmente ativo, porque é um ano de eleições gerais, e a lei eleitoral não permite que 6 meses antes, nem o governo federal, nem estadual, nem possam dar algum incremento para
os servidores públicos. Por isso que o acordo de 2025 ele tem vigor e vigência em abril por conta do período eleitoral. Certo. Então, esses projetos de lei foram enviados em regime de urgência ao Congresso e em 45 dias começa a trancar a pauta. Então, dia 28 de fevereiro, se ele não tiver sido aprovado, as duas casas, Câmara e Senado, começa a trancar a pauta. E por essa especificidade, para apresentar qualquer emenda a esse projeto de lei, nós precisamos de, no mínimo, 103 assinaturas, pela formalidade da tramitação dele. É um desafio que nós temos, mas nós estamos correndo atrás, a categoria está atenta, dialogando com os parlamentares, que ainda continuam de recesso, retornam a Brasília a partir de segunda-feira, e essa é uma forma da categoria demonstrar insatisfação com a forma como o governo enviou esse projeto para ele dialogar. Caso é verdade a gente não consiga ter êxito nas emendas, a gente está trazendo para o debate nas mesas que vão ser retomadas a partir de fevereiro, porque a partir de amanhã a gente está protocolando a pauta com a nossa campanha salarial para 2026 e a gente está trazendo todas as pendências que restaram nessa questão desse PL que foi encaminhado em dezembro do ano passado para o Congresso Nacional. Agora, Sérgio, em não conseguindo, né, aprovar essas emendas, quais as consequências econômicas e sociais para a categoria? Olha, na nossa avaliação, Ricardo, o que é que acontece? A gente conseguiu dar uns passos importantes no processo de negociação, por isso que a gente fortalece muito, enfatiza a importância da negociação. Não foram poucos os recursos que foram implementados, que alguns dizem que é gasto, para nós que representamos os trabalhadores, é investimento. Nós já fizemos um levantamento aqui que os acordos entre 2023 e 2025 renderam como investimento no setor público em torno de 96 bilhões de reais com esses 57 acordos que foram assinados. Não é pouca coisa. Agora, a gente tem uma crítica que é construtiva ao governo, que se ele tivesse atendido a pauta que foi apresentada em consenso com as representações dos trabalhadores, ele precisava somente de 75 bilhões para corrigir as distorções, encurtar as diferenças que existem entre as tabelas, implementar as reestruturações das carreiras, igualar os benefícios do funcionalismo do Executivo com o Judiciário e o Legislativo, e sobraria aí em torno de 21 bilhões para dar políticas públicas mais consequentes na administração pública. Então, com o que aconteceu com as negociações segregadas, separadas, alguns setores, os chamados setores mais qualificados, que se consideram carreiras típicas de estados, tiveram incrementos maiores, que chegaram a 42%, e 90% dos servidores tiveram somente em torno de 27%. Mesmo de 23 até esse ano, tendo sido menor, todos tiveram ganho real, mas as distorções continuaram se ampliando. E esse projeto de lei, esses dois, na nossa avaliação, teria que servir para corrigir essas diferenciações. Então, esses servidores continuam no prejuízo, por isso da importância dessas emendas, e por isso da importância da continuidade das tratativas para superar e resolver essas pendências que ainda se sustentam no pé. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, esse ano teremos eleições e os servidores públicos precisam negociar a pauta de reivindicações e sua campanha salarial. Como estão os preparativos? Olha, Ricardo, desde o dia 5 de janeiro que
as representações do funcionalismo estão se debruçando sobre os temas pendentes do conjunto do funcionalismo, que não são poucos. A gente tem consciência de que 2026 é um ano atípico, é um ano de eleições gerais para presidente da República, para governadores, senadores, deputados federais, estaduais. Então, nós sabemos que é um ano curtíssimo para esse tema. E nós estamos tirando algumas questões como prioridade para debater nesse ano atípico com o governo federal, essas demandas dos servidores. A gente sabe que, por conta do período, a partir de abril, o governo não pode, evidentemente, conceder nenhum benefício, nem reajuste para os servidores. Mas a gente acha que temos muitas questões que podemos ir amadurecendo como requisito principal e compromissos que o governo pode assumir com muita consistência com os servidores para um futuro debate em 2027. Então, quais são as prioridades que nós temos? Primeiro, e não tem impacto orçamentário. Nesses últimos 4 anos, a gente debateu com muita pujança um requisito que é cabeça de ponte para as entidades sindicais, que é dar direito às entidades representativas dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, a ter direito à negociação coletiva no setor público, a ter direito a uma database, a ter direito de greve. Hoje a gente faz uma greve, no outro dia vem a justiça, determina que 90%, 80% tem que trabalhar e implementa e impõe multas esdrúxulas, 500, 400, 300 mil por dia. Todo trabalhador nesse país tem direito de greve. O servidor público não tem. Aplica-se a greve, o direito da greve e da iniciativa privada. Então nós estamos lutando por isso. Nós queremos ver o direito de greve regulamentado. Nós queremos ter uma database, nós queremos ter o direito à negociação coletiva, que não tem direito. E isso não tem custo para o governo. As centrais sindicais, as entidades dos federais, dos estaduais, dos municipais, já negociaram, já tem uma proposta elaborada, o que falta ao governo encaminhar para o Congresso, para que a gente possa ir para dentro do Congresso dialogar para ver esse direito conquistado. Essa será uma das prioridades. E mas, outras Sérgio, é a gente... Sim. Mas, Sérgio, com esse Congresso que aí está, tu acha que é possível ainda negociar isso? Porque esse Congresso é nitidamente anti-serviço público, né? Eles querem privatizar o serviço público, na realidade. Na verdade, Ricardo, nós sempre utilizamos aquela expressão do Paulo Freire de esperançar. Quando a causa é justa, a gente não podemos perder a esperança. Essa proposta ela foi aprovada num momento tão difícil que a gente não tinha expectativa que fosse e conseguimos, que foi lá no governo golpista do Temer. O direito à negociação coletiva, o direito à greve, o direito à database foi aprovado, só que o Temer vetou porque disse que tinha vício de origem, que a iniciativa tinha que ser do Executivo. E foi votado quase por unanimidade pelos deputados e senadores. Então, como é uma causa justa, a gente acha que é possível a gente convencer os parlamentares dessa situação. E agora, no caminho correto, a ideia é que o próprio Executivo encaminhe, que são as tratativas que nós estamos fazendo. Dessa forma, não teria vício de iniciativa, o próprio Executivo seria o proponente da proposta, foi consultado com as entidades, e nós não temos, assim, a ilusão que será uma proposta de fácil debate no Congresso. Mas é um desafio que nós compramos e achamos que é possível. Mesmo com a diversidade desse parlamento que temos hoje, a gente acha que é possível conseguir avançar e aprovar essa proposta. Então, essa é uma das nossas prioridades número 1. E o fator eleitoral, o senhor acha que ajuda ou complica nessas negociações? O fato de ser o ano eleitoral? Para nós, acho que ajuda, porque nós vamos colocar essa proposta debaixo do braço, bater na porta de todos os parlamentares, saber qual é o compromisso dele com essa tese, porque não é uma proposta que trata somente de servidores públicos federais, Ricardo. Ela contempla um rol de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do setor público federal, estadual e municipal. Então, é uma base consistente que pode mudar o rumo de qualquer
patamar eleitoral, quer seja para deputado, para senador, presidente da República, para governador. Então, é com essa estratégia que nós queremos que o governo encaminhe imediatamente, e esse vai ser um dos temas na mesa que já está previsto para acontecer em fevereiro, para que a gente vá para dentro do Congresso. Então, na nossa avaliação, estrategicamente é positivo ir para o Congresso nesse período, porque é sensibilidade, todo parlamentar quer agregar apoio de bases sociais, e a base do conjunto dos trabalhadores do serviço público pode diferenciar nesse momento. Essa é uma das prioridades, mas nós temos outras prioridades, que é a questão dos aposentados e pensionistas. Temos uma proposta que trata da questão. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí no estado do Maranhão, Ricardo, pouquíssimos aposentados vão estar em plano de saúde. É humanamente possível continuar no plano de saúde de autogestão, quer seja Cap Saúde, quer seja GEAP, quer seja a Cefaz, quer seja plano privado. Então o governo tem que dividir essa conta com os trabalhadores. Não é possível, no momento que você mais precisa, você seja abandonado. O governo entra com em torno de 15% na contribuição para a saúde suplementar do servidor, e o servidor com 85%, em alguns casos 87%. Os que ainda resistem estão deixando de outras demandas que são necessárias, medicação, sua sustentação. Então, essa é uma prioridade nossa, bem como a questão do direito à garantia do benefício do auxílio nutrição, entre outras prioridades. Então, assim, é um ano desafiador, e essa demanda a gente quer tratar com pontos específicos até abril. De abril em diante, nós estaremos chamando, na segunda quinzena do mês de abril, uma plenária estatutária com nossos sindicatos, para que a gente discuta o rumo que a gente quer para o nosso país. Nós sabemos do processo de negociação um pouco restrito esse ano, mas a gente tem que saber o que é que a gente quer, com quem a gente pode contar no Congresso Nacional e com quem a gente pode contar no futuro, em 2027. Nessa plenária estatutária, nós vamos discutir a conjuntura internacional, o cenário nacional e a perspectiva que nós queremos para o futuro da defesa da democracia do nosso país, e que parlamento a gente quer nesse país, e que presidente da República a gente quer. Fazendo um cenário aqui entre o filme do passado e a foto do presente, a gente precisa atuar também nesse cenário, porque nós dependemos muito do parlamento, dependemos muito de quem está no executivo para que as políticas públicas da classe trabalhadora do país possam avançar. Então, esse cenário nós vamos avaliar, vamos escolher como é que a nossa classe, nosso setor vai trabalhar nas eleições gerais. É questão de sobrevivência para o futuro. Então, nós temos que nos preparar, dialogar para enfrentar todo esse desafio. Agora, já reafirmando aqui, finalizando esse importantíssimo debate, com esse Congresso, da forma como está, não dá. Não é possível que o Congresso Nacional queira sequestrar atribuições do Executivo. O Congresso Nacional é para fazer leis, para fiscalizar o Executivo, não para executar o orçamento. Como está previsto no orçamento agora de 2026, cerca de 61 bilhões de reais. E quase toda semana a gente vê a Polícia Federal indo na cola de deputado por fraudes na questão das emendas parlamentares. Então, a gente precisa fazer esse debate, precisa convencer os nossos pares da necessidade de ter uma pauta clara, objetiva, na defesa da democracia, na defesa de parlamentares, e inclusive eleger parlamentares que estejam comprometidos com a classe trabalhadora e com as políticas públicas. E esse desafio nós vamos debater agora no mês de abril, para que a gente possa fazer esse debate aí com tempo hábil e ainda salvar a nossa tão nova, tão jovem democracia que, vez por outra, é ameaçada por vários segmentos. Então, os desafios não são poucos, mas nós estamos desafiados a enfrentá-los, a continuar nessa trincheira como representante desse setor tão fundamental e tão importante que são as políticas públicas e servidores para o tão sofrido povo brasileiro do nosso país. Sérgio, infelizmente, nosso
está chegando ao fim. Obrigado pelas explicações e queria que o senhor deixasse uma mensagem para os servidores públicos federais. Olha, Ricardo, 2026 está só começando. E é evidente que nós estamos chamados a os desafios que se apresentam. Então, o servidor e servidora tem que ter a consciência que sozinho ele vira presa fácil para qualquer sistema. A única tábua de salvação para que a gente continue construindo as nossas plataformas, as nossas alternativas, as nossas demandas, é se organizando através das organizações sindicais. Tem alguns que dizem, não, mas não precisa de sindicato, porque quando tem uma negociação contempla-se a tudo. Mas nós aqui da Confederação escutamos os que estão organizados nas suas estruturas sindicais nos nossos estados. Então nós queremos recomendar, nós tivemos nos últimos períodos mais de 10 mil agora, entre 2023 e o ano passado, em torno de 10 mil novos servidores e servidoras públicas que ingressaram no Serviço Público Federal. Entre 2003 e 2015, cerca de 147 mil novos servidores e servidoras. Nós precisamos que essa nova base social se organize através da nossa estrutura do nosso sindicato para que a gente possa dar consistência às nossas lutas e à defesa das políticas públicas. Sozinhos nos transformamos em presas fáceis. Unificados, as nossas demandas e nossas teses têm muito mais chance de serem vencedores. Então, a organização é fundamental por conta disso. Muito obrigado, Sérgio. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!